Eu gostaria de falar hoje sobre casamento. Casamento. Pode ser? O tema que eu dei para a mensagem de hoje é 4 verdades que todo jovem deveria saber sobre casamento. Essa será a ministração de hoje. Pastor, por que isso? Porque se por um lado os nossos jovens estão cada vez mais preparados para a vida profissional, e os jovens têm se preparado muito realmente, eu louvo a Deus por isso. Por outro lado, nós temos encontrado alguns jovens casais completamente despreparados. São pessoas que estão se preparando muito para a vida profissional, mas não estão se preparando nada para a vida conjugal. Qual é a consequência disso? Isso tem levado alguns desses jovens casais a serem muito bem-sucedidos na sua vida profissional e nem tanto na sua vida conjugal. Você encontra jovens, a gente tem encontrado muitos jovens que a carreira deles segue ladeira acima, só que a vida conjugal segue ladeira abaixo. Por isso eu gostaria de refletir hoje com a Tenda Jovem sobre essa verdade, sobre essa palavra. 4 verdades que todo jovem deveria saber sobre casamento. Eu te convido para começar a ministração de hoje. Eu te convido a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, para que nós encontrássemos aqui um texto que vai servir de base para tudo aquilo que a gente vai compartilhar nessa noite. Gênesis capítulo 2, verso 24 e verso 25. Amém ou escola bíblica? Amém ou misericórdia? Vamos lá, na versão que eu anotei tem a seguinte redação. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém, igreja? Levanta a cabeça, sentado mesmo. Vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus, Pai querido, esta é a tua palavra. Somos dependentes agora da tua ministração, da tua revelação, de algo que venha do alto para nos encher, de algo que venha do alto para mudar a realidade que a gente vive, de algo que venha do alto para mudar o nosso entendimento. Fala conosco, Deus. Todos nós precisamos ter a certeza absoluta de, ao sairmos por essas portas ao final desta reunião, que o próprio Deus se manifestou nessa casa. Assim eu oro e te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém? Amados, quando a gente fala em casamento, eu creio que a primeira coisa que vem na nossa mente não é aquilo que deveria vir. E se tratando de casamento, os jovens se ocupam bastante em preparar o seu casamento com muita antecedência. E os jovens são realmente muito ocupados com isso, muito preocupados com isso, em preparar tudo com muita antecedência. Bem antes da data do casamento, já estamos pensando em quem vai celebrar o casamento, onde a cerimônia será realizada, onde vai ser a recepção, como é que vai ser a decoração, como é que vai ser o vestido da noiva, como é que serão os vestidos das madrinhas, como será o bolo, quem vai fazer o buffet, quem vai conduzir o cerimonial. Então, a gente pensa em tudo isso. Com muita antecedência, a gente já vem preparando isso. É muita preparação para a festa, que deverá durar apenas algumas horas. Mas pouquíssima preparação para a vida a dois, que deveria ir até que a morte separe. Verdade é que quando 2 jovens cristãos começam a gerar expectativas em seus corações, eles estão pensando muito mais na lua de mel do que nos 50 anos que eles vão passar juntos. E quanto mais jovens eles se casam, maior é esse desafio. Porque você há de concordar comigo que a vida nos leva a tomar algumas decisões muito importantes, mas ainda sem muita maturidade. A vida nos cobra isso. Normalmente a primeira decisão que um jovem toma é a que Deus servir. A primeira decisão que nós somos desafiados a tomar é essa. Que Deus eu vou servir? A que Deus eu vou servir? E normalmente os pais têm uma influência muito grande nessa hora.
Normalmente os pais exercem uma influência muito grande na hora de escolher o Deus a quem servir. Normalmente, o mais comum é que os filhos sigam as orientações dos seus pais e comecem servindo o Deus dos seus pais. Normalmente é assim. A gente se orienta muito por aquilo que os nossos pais fazem. Mas, se chegar à maturidade e nós chegarmos à conclusão de que escolhemos o Deus errado, a gente simplesmente troca de Deus, sem problema algum. Isso aconteceu comigo. Eu servia ao Deus dos meus pais até os 40 anos. Quando eu conheci o Deus verdadeiro. E aos 40 anos eu fiz a minha confissão. Eu entreguei a minha vida para o Deus verdadeiro. Não há problema nenhum em trocar de Deus. A segunda decisão, também muito importante, que cada um de nós, ainda jovens, temos que tomar é que profissão seguir, que profissão escolher. E ainda existe nessa hora uma grande influência dos pais. Os pais exercem alguma influência. Encontro filhos que, pelo fato dos pais serem médicos, por exemplo, seguem a carreira dos pais, porque tem ajuda dos pais, tem apoio dos pais. E nessa hora, grande parte dos filhos ouvem os pais. Quando os pais sugerem alguma coisa ou dão algum tipo de sinalização, eles ouvem. Mas quando eles não ouvem aos pais, eles buscam ajuda na escola, buscam ajuda nos amigos. Alguns veem a avaliação do mercado de trabalho em relação àquela profissão e acabam escolhendo. Mas, se ainda assim, com todas as orientações que o jovem recebe, se eles ainda assim escolherem a profissão errada, é possível também trocar de profissão sem problema algum. Posso ouvir um amém? Amém. Não tem problema nenhum. Eu sou um testemunho vivo disso. Eu me formei para ser engenheiro. E até algum tempo alguns anos trabalhei como engenheiro. E hoje nós temos uma fábrica de roupas profissionais. Há mais de 20 ou 25 anos que eu não me envolvo com engenharia. Então, eu me formei para ser uma coisa, mas hoje eu não exerço mais essa profissão. Eu troquei também de profissão. Agora, a mais importante decisão que todo jovem precisa tomar não é que Deus servir e nem que profissão seguir. Porque se a gente decidir errado nesses dois quesitos, a gente troca sem problema nenhum. Mas a decisão mais desafiadora que todos nós vamos ter que tomar, e ainda sem muita maturidade, é com quem se casar. Esse é um desafio enorme. E essa decisão normalmente a gente toma ainda com certa imaturidade. Ainda na flor da juventude. E ainda tem jovem, não sei se você conhece alguém assim, ainda tem jovem que acha que é prudente escolher a pessoa com quem se casar antes de escolher a profissão. Misericórdia. Já começou a quebrar o princípio de Deus. Ele está querendo escolher uma pessoa para se casar antes de escolher a profissão. Mas a verdade é que na maioria dos casos, o jovem normalmente escolhe a pessoa para se casar sem ouvir os pais. Aliás, nessa hora, o jovem normalmente não quer ouvir ninguém. Ele não quer ouvir ninguém. Ele quer decidir sozinho. E digo mais, se ele estiver apaixonada, só a graça. Eu tenho falado com a minha esposa, eu não sei o que é pior. Se é aconselhar adolescente apaixonado, porque é uma luta, ou aconselhar velho apaixonado, porque é outro desafio. Meu Deus do céu. O cara é casado há 10, a 15, a 20 anos e diz que está apaixonado por outra. Misericórdia. Mas por que eu estou falando isso, meu amado? Por que eu estou falando isso, minha amada? Porque de Deus e de profissão, a gente troca sem problema nenhum. Eu já fiz as duas coisas. Já troquei de Deus e já troquei de profissão. Mas no caso do cônjuge, se a gente escolher errado, nós não podemos trocar. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Normalmente, nas palavras ministradas para jovem, se fala muito sobre santidade. Louvado seja Deus por isso. Se fala muito sobre os limites do namoro cristão. Louvado seja Deus por isso.
Mas pouco se fala sobre como se preparar para a vida a dois. Por isso hoje eu gostaria de que todos os jovens ouvissem com muita atenção. E se você tem filho, ainda não casado, também dê muita atenção a isso, pai ou mãe. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos não são nossos. Que é isso, pastor? Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Nós não os criamos para nós. Nós cuidamos deles, mas eles são do Senhor. É algo que o Senhor confiou a mim e a você, pai. A mim e a você, mãe. E a nossa missão é gerá-los, criá-los, educá-los e devolvê-los a Deus, salvos em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio como pai e como mãe. Somos nós que vamos dar conta de como é que nós temos cuidado da herança do Senhor. Amém? Amados, por que é importante falar sobre isso? Para que você tenha uma noção um pouco mais alargada, um entendimento alargado sobre esse assunto. E depois, lá na frente, depois de casado, depois de casada, você não tenha que enfrentar problemas desnecessários. Porque a gente trabalha muito com casais em crise. E a gente percebe que a crise existe porque eles não foram bem preparados antes de se casar. E aí você vai apagar incêndio depois do casamento realizado. Então é importante que a gente vá para o casamento com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. Ouça o que já aconteceu conosco. Ouça, nós já encontramos esposa orando para que Deus lhe dê algo que o marido é quem deveria dar. Mas ela escolheu o marido errado, o marido não está dando. Aí ela está orando a Deus para que Deus dê algo que o marido tinha que dar, mas não deu. Ou então pessoas esperando que Deus faça algo que, na verdade, o cônjuge é que tinha a obrigação de fazer, mas também não está fazendo. Vamos voltar para o texto. O texto diz que a gente tem que dar alguns passos. E eu gostaria de revelar 4 verdades que estão atreladas a cada um desses 4 passos. Eu gostaria de pegar os 4 passos que completam o ciclo do casamento e tentar refletir com a igreja quais são os 4 mandamentos que estão alinhados com cada um desses 4 passos. O primeiro passo está no verso 24, é deixar pai e mãe. Segundo passo, apegar-se ao cônjuge. Terceiro passo, tornar-se uma só pessoa. E quarto passo, ficar nu e não se envergonhar. Amém, igreja? Eu gostaria de iniciar essa reflexão lendo um texto bíblico, porque eu gostaria de esclarecer algo que não é muito claro ainda para muita gente que está na igreja. Eu encontro pessoas na igreja há algum tempo, ainda sem um entendimento claro daquilo que Deus diz sobre isso. Eu encontro gente na igreja, você deve conhecer alguém assim, com um entendimento equivocado, achando que as bênçãos foram criadas por Deus e as maldições foram criadas pelo diabo. Você conhece alguém que pensa assim? Bênção vem da parte de Deus, foi criada por Deus. E maldição vem da parte do diabo, foi criada pelo diabo. Só que eu quero confrontar esse entendimento hoje. Abra comigo a tua Bíblia em Deuteronômio 11, para que você não fique nas minhas palavras. Deuteronômio 11, verso 26. Aqui tem uma revelação poderosa. Marque isso na tua Bíblia, faça um X, sublinhe, para que você nunca mais seja enganado com o entendimento errado acerca disso. Deuteronômio 11, 26 diz assim, prestem atenção, e olha que ainda começa assim, prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Quem é que está dizendo isso? É Deus dizendo. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno. Gente, esse texto faz 2 revelações poderosas. A primeira revelação que esse texto faz é que todo ato de desobediência, ou melhor, todo ato de obediência está ligado a uma
bênção. Para todo ato de desobediência, Deus determinou uma bênção. Foi Ele que determinou. Já está determinada por Deus. E eu acho que todo mundo concorda, ninguém duvida disso. Mas a segunda revelação é que é interessante. Para todo ato de desobediência, o próprio Deus determinou uma maldição. Quantos concordam com o que a Bíblia diz? Digam amém. Amados, o inimigo não inventou as maldições. O inimigo não criou as maldições. Aliás, o inimigo não cria nada, ele só copia, ele só deturpa, ele só distorce. O inimigo não é criador. O único criador é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Então foi Deus quem estabeleceu quais as penalidades a que nós estaríamos submetidos caso fôssemos desobedientes. Foi Deus quem determinou isso, não foi o inimigo. Não foi o inimigo. Eu tenho repetido com alguma frequência, falei isso aqui já, que para todo ato de obediência está determinado um benefício. E para todo ato de desobediência está determinado um prejuízo. Nós temos que aceitar isso e passar a viver isso como verdade nas nossas vidas. Por isso eu gostaria de refletir hoje sobre 4 verdades que estão encobertas nesses 4 passos que fecham o ciclo do casamento. O primeiro passo do ciclo do casamento é esse: deixar pai e mãe. Qual é a verdade que está associada a esse passo e nós não temos consciência? Existe uma verdade, existe um mandamento a ser cumprido para poder dar esse passo. Antes de deixar pai e mãe, eu tenho que cumprir esse mandamento. Qual é, pastor? É emancipar-se com a concordância dos pais. É deixar pai e mãe em honra. É receber a bênção dos pais para constituir esta nova família. Essa é uma bênção que está ligada aos pais. Essa é uma bênção que tem que ser liberada pelos pais. E tem que vir da família do noivo ou da noiva da mesma forma. Tem que vir da família de um e da família do outro. Ambos os pais do noivo e da noiva têm que abençoar a relação. Tem que liberar essa bênção para que a gente saia em honra. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui é típico daquilo que a gente está falando. Qual é o cumprimento do mandamento? É honrar pai e mãe. Qual é o benefício? Que se prolongue os teus dias aqui na terra. Então, se eu cumprir o mandamento, eu tenho o benefício. Mas olha o que fala Mateus 15:4. A gente passa batido nesse texto várias vezes. Talvez você já tenha lido algumas vezes e não tenha se dado conta do que ele diz. Mateus 15:4 diz assim: pois Deus disse, respeite, em algumas versões, honre o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Ou seja, qual é o mandamento aqui? É honrar pai e mãe. Se eu quebrar esse mandamento, se eu desonrar, qual é o prejuízo? A morte. Foi Deus quem falou isso, não foi o inimigo. Qual é a revelação que está nesse versículo? Quem decide se casar sem a concordância dos pais estará desprezando a palavra de Deus. Eu posso dizer também que estará desonrando os pais. Quem casa sem a bênção dos pais estará cometendo um ato de desonra. Por isso, meu amado jovem, é imprescindível receber a bênção dos pais para constituir uma nova família. Mas, pastor, meu pai não serve ao mesmo Deus que eu sirvo. Minha mãe não serve ao mesmo Deus que eu sirvo. Eu volto a afirmar, mesmo que teu pai, mesmo que a tua mãe não sirvam ao mesmo Deus que você serve, você precisa receber a bênção deles. Mas, pastor, meus pais não são pais exemplares. Eu repito, você vai precisar das bênçãos dos pais, mesmo que teus pais não sejam exemplares. Eles precisam abençoar a tua relação. Gente, ouça o que diz o versículo que nós lemos. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se a pessoa não sai da casa dos pais debaixo de bênção, qual é a dedução óbvia? Essa pessoa vai sair da casa dos pais em
Maldição, gente, é óbvio. Ouça, eu falei isso aqui no outro dia. No reino espiritual não existe neutralidade. No reino espiritual, ou você está do lado do bem, ou você está do lado do... Não tem jeito. Não dá para ficar em cima do muro. Aí sim, com a bênção dos pais, a pessoa poderá dar esse primeiro passo. Se os pais liberarem a bênção, a pessoa está liberada para dar o primeiro passo, que é deixar pai e deixar mãe. E não é fácil fazer isso. Romper esse cordão umbilical para algumas pessoas não é fácil. Não é fácil. Mas se o jovem não conquistar essa autonomia, ouça, se o jovem se casa sem conquistar essa autonomia, ele vai ter certamente algumas interferências indesejáveis no seu casamento. Eu encontro pessoas que já se uniram, já deram o segundo passo, sem dar o primeiro. Ou seja, ele se uniu em casamento sem deixar pai e mãe ainda. Já quebrou um princípio. Primeiro deixa e depois casa. E para que você entenda a abrangência desse deixar, eu gostaria de afirmar que esse deixar não é tão simples. Por que não é? Porque esse deixar pai e mãe, ele engloba pelo menos 3 áreas. Nós temos que deixar pai e mãe em pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles é o deixar geograficamente. Pastor, o que é isso? Sair de perto. Sair de perto. Você conhece um ditado popular que diz que quem casa, quer casa. Isso é fundamental, gente. Todo casal vai precisar de privacidade para crescer. Então tem que deixar geograficamente, tem que sair de perto. Você sabia que tem uma fórmula matemática para calcular a distância ideal para morar? Sabia que tem uma fórmula matemática? Já falando para vocês? Existe uma fórmula. Na hora de você escolher um lugar para morar, pegue a fórmula, coloque todas as variáveis, calcule e encontre essa distância. Ela diz o seguinte, a fórmula: que não seja tão perto que ele chegue na sua casa de pijama e que não seja tão longe que eles cheguem com 8 malas para ficar um mês inteiro. Então, encontre um lugar assim, mais ou menos, que eles vão e voltam, entendeu? Mas não pode ser tão perto. Não pode. Gente, eu encontrei um casal com problemas. Eles se casaram e foram morar nos fundos da casa dos pais do rapaz. Para chegar na casa do casal, passava-se num corredor apertado do lado da casa dos pais dele. O que estava acontecendo? A mãe do rapaz esperava a nora começar a fazer o jantar. E ela ia fazer o jantar. Recém-casados, novinhos de casamento. Aí quando dava mais ou menos 4h30, 5 horas, ela ia lá. E falava assim, o que você está fazendo para o meu filho? Ela já não gostava. Aí ela dizia, eu estou fazendo linguiça frita. Ih, pode parar. Meu filho não gosta disso não. Ele não vai comer isso não. Ele não gosta disso. E a nora já estava... Aí ela fazia pior. Ela voltava para a casa dela, preparava a comida que o filho mais gostava. Aí ela esperava o filho passar pelo corredor para ir para casa quando fosse 6, 7 horas. O filho botava o pé em casa, ela contava até 20. E pegava a panela e ia lá. Olha aqui o que a mamãe fez para você. Vai dar certo um casamento desse, gente? Vai dar certo? Não vai, não vai. Amados, às vezes a gente erra. E erra sem necessidade. Os pássaros, ouça que exemplo lindo. Os pássaros nos dão uma lição tremenda. Mas os pássaros nos dão uma lição tremenda quando eles vão constituir as suas famílias. Como é que fazem os pássaros? Primeiro eles fazem o ninho, depois a fêmea põe os ovos, e só depois é que ela vai chocar os filhotes. É assim? É assim, igreja? É assim, igreja? A igreja nem responde. Porque hoje em dia alguns jovens botam os ovos, chocam os filhotes e depois ficam procurando um ninho. Aí vai para casa do sogro, da sogra, da mãe. Está tudo errado. Faça igual os pássaros. Primeiro encontra o ninho, depois coloca os ovos e depois choca os ovos. Essa é a sequência correta. Amém, igreja? Segundo aspecto interessante, não só deixar geograficamente, mas deixar também emocionalmente. E esse é um vínculo difícil de ser quebrado normalmente com a mãe. A mãe tem esse apego mais forte. A mãe tem esse vínculo muito forte.
Mas não tem jeito. Os jovens terão que transferir a segurança emocional que os pais davam para a nova relação, para o cônjuge. Tanto marido quanto esposas. Precisam pegar toda a segurança que seu pai lhe dava, que sua mãe lhe dava, e depositar toda essa confiança no marido ou na esposa. Se não for assim, não funciona. Não dá para ficar levando tudo que acontece na tua casa para os pais. Não tem como, vai dar problema. E vai dar problema sério. E não tenha dúvidas. O jovem recém-casado vai ter que definir um limite para a interferência de pai, mãe, sogro e sogra. Porque tem gente que fala assim, poxa, mas a minha sogra não tem simancolo. Não tem mesmo. Ela vai querer viver na tua casa, não porque ela queira se intrometer, mas é porque ela ama. É porque ela ama. Então, se você não estabelecer um limite, vai haver interferência e muito, mas muito perigosa. E nós temos que ter um cuidado, como jovens recém-casados, em avaliar muito bem o que é que nós vamos compartilhar com os nossos pais, tanto a moça quanto o rapaz. Eu digo que o que a gente deve levar para a paz é só alegrias, nada que cause preocupação. Você vai compartilhar vitórias, conquistas, tudo isso você compartilha com eles, vai deixar eles muito felizes, vai deixar eles tranquilos. Se você começa a levar para ele problemas da sua casa, você vai gerar preocupação neles. Além do quê? Eu não digo que seja uma regra, tá? Eu não digo que seja uma regra, mas acontece com muita frequência. Eu tenho dito o seguinte, em se tratando de conflitos conjugais, eu digo que os pais nunca são bons conselheiros. Pastor, que é isso? Ouça, em se tratando de conflitos conjugais, pai e mãe nunca foram bons conselheiros. E não é por causa de incompetência, e não é por causa de má fé, não é por isso. O que falta aos pais nessa hora é isenção. Vamos imaginar que o casal leva um problema para o pai do rapaz. Quem tem razão na causa? É o rapaz ou a moça? É o rapaz, é óbvio, ele é pai dele. Aí se leva para os pais da moça. Quem vai ter razão é a moça. Então nessa hora, procure o teu discipulador, procure a tua igreja, procure o teu pastor. Deixe para levar para os teus pais as tuas vitórias, as tuas conquistas. Mas esse tipo de problema você leva para alguém que possa te aconselhar com isenção. E muito cuidado aqui, porque mãe nessa hora é um perigo. Eu sei porque eu vivi isso. Tem mãe, ouça, não sei se acontece em São Luís não, mas tem mãe que se o filho que se casou não for todo domingo na casa dela almoçar, ela tem crise de hipertensão. Tem? Ela entra em depressão. Se ele furar um domingo, é crise. Mas não adianta, o casal vai ter que escolher esses critérios muito claramente e estabelecer esse limite. Se não vai haver interferência, é perigosa. E o terceiro, depois de deixar geograficamente, deixar emocionalmente, é o deixar financeiramente. Meu Deus! Deixar financeiramente é conquistar autonomia financeira. E esse vínculo mais difícil de ser quebrado é com o pai. Normalmente é o pai trocinador. O pai trocinador. Ouça, no Jardim do Éden, antes de Deus dar uma esposa a Adão, Deus deu trabalho a ele, para que ele tivesse como sustentar a sua família. Isso está em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele, para o cultivar. Isso no verso 15. No verso 18, é que ele diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, primeiro Deus deu trabalho para que Adão pudesse gerar receita para sustentar a sua família. Depois foi que Deus deu uma esposa para Adão. E nós não podemos quebrar esse princípio, senão vamos ter sérios problemas. E Deus confirma isso quando Ele dá a lei. Quando Deus vai dar a lei, lá em Provérbios, Ele confirma esse princípio. Ouça o que está em Provérbios 24, 27. Tem essa transparência aí? Provérbios 24, 27. Diz assim, na versão que eu notei, não construa sua casa, nem informe o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Deus está dizendo para mim e para você, jovem da tenda jovem, não construa sua família antes de ter condições de sustentá-la, de gerar receita para dar uma vida digna para sua família. Eu tenho dito que o ideal
é que o casamento só ocorresse quando o casal tivesse condições de se manter. Porque eu tenho percebido isso, a dependência total dos pais leva a uma interferência perigosa na relação do casal, gente. Mas muito perigosa. Recentemente meu filho falou assim, pai, ele se casou e foi morar num local onde não tinha nenhum amigo próximo. E ele falou, pai, tem um amigo da igreja, da rede de jovens lá, que está vendo uma casa perto da minha e acho que vai morar perto da minha casa. Vai ser muito bom porque ele é muito meu amigo e lá não conheço ninguém lá naquele bairro e eu vou ter um amigo morando perto de mim, vai ser muito bacana. Aí eu falei, legal, filho. Aí passados assim 2, 3 meses eu perguntei, vem cá, o fulano foi morar perto de você? Ele falou, não, pai, não foi não. Eu falei, poxa vida, que chato, o que houve? Ele falou, não, pai, na verdade eu acho que a sogra dele não gostou muito da casa. Eu já comecei a achar estranho, né? A sogra não gostou da casa? Ele falou, pai, porque quem vai pagar o aluguel vai ser ela. Quantos me entendem, digo amém. Aí sim, depois de deixar pai e mãe, o jovem pode dar o segundo passo. Qual é o segundo passo do ciclo do casamento? Apegar-se ao cônjuge ou casar-se. Aí sim, ele já se desvinculou emocionalmente, financeiramente, geograficamente dos pais, aí ele vai se casar. Qual é a verdade que está associada a esse segundo passo? Qual é a verdade que está aqui? É casar-se com a bênção sacerdotal. Se a verdade do primeiro passo está ligada aos pais, a verdade do segundo passo está ligada à igreja, está associada à igreja. Está associada àquela pessoa que é a autoridade espiritual sobre a vida do rapaz e sobre a vida da moça. Porque essa pessoa que é a autoridade espiritual sobre a vida do jovem tem que ser ouvida antes da decisão de se casar. Para que o jovem saiba que uma vez decidido o casamento, o pastor vai impetrar a bênção da igreja sobre aquela união. Ele tem que saber antecipadamente se o pastor está de acordo, se o pastor vê aquilo ali com bons olhos. Porque existem alguns cuidados para que o pastor dê essa bênção. Como responsável que é, ele não pode dar essa bênção sem ouvir o casal, sem entender claramente como é que aquele casamento está se dando. Então, se os pais não tiverem discernimento para avaliar a conveniência ou não do casamento, o pastor tem que ter. O pastor tem que ter. Porque senão vai sobrar aonde? No gabinete. Se o pastor não tiver esse cuidado, isso vai estourar lá no gabinete. Então o pastor tem que ter esse cuidado. E eu percebo que um pastor responsável, assim como um pai responsável, tem que fazer pelo menos 4 perguntas a um jovem que decida se casar. E a resposta dessas 4 perguntas vai decidir se aquele casamento recebe a bênção ou não recebe a bênção. Nós vamos ter que responder a 4 perguntas para decidir se casar com alguém. E se você tem alguma dúvida, comece a anotá-las, porque você vai ter que perguntar a você mesmo, a você mesma, se você não se casou ainda. A primeira pergunta: você pode se casar com o Deus do outro? Você pode se casar com o Deus da namorada? Você pode se casar com o Deus do namorado? E do que essa pergunta protege o casal? Do que essa pergunta protege o casal? Do casamento em julgo desigual. Essa é uma preocupação que pai tem que ter e pastor tem que ter. E aqui, meu amado, eu volto àquilo que a gente falou aqui no seminário. A Bíblia só menciona, ouça, a Bíblia só menciona 2 tipos de pessoas. Não tem 3. A Bíblia só fala de 2 tipos de pessoas. E mais, no reino espiritual não existe neutralidade. Volto a repetir. No reino espiritual só existem filhos da luz e filhos das trevas. Só existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem, gente. É simples assim. E às vezes o jovem quer casar, está apaixonado, está apaixonada. E o namorado ou a namorada não serve ao Deus que ele serve. E eles falam assim: não, pastor, eu queria falar com o senhor, eu estou namorando fulano, eu queria me casar com ele. Pastor, ele é uma bênção. Pastor trabalhador. Olha, mas que bênção, pastor. Um garoto responsável. Um garoto que trata bem o pai, trata bem a mãe. Olha, é um príncipe. Só falta uma coisa. O que é? Se converter. Só falta se converter, pastor. Ele é uma bênção, ela é uma bênção. Mas assim, algo... Olha, foi de Deus, pastor. Só falta se converter. Eu brinco dizendo: minha amada, então falta tudo. Falta tudo.
eu digo assim, minha amada, ele é muito... Não, pastor, ele é maravilhoso. Eu não vou questionar a tua avaliação. Eu até creio que a tua avaliação seja realmente boa, seja verdadeira, seja consciente. O problema não é a pessoa. O problema é que no reino espiritual só tem filhos de Deus e filhos do... Só tem esses dois. O problema não é ele. Ele é gente boa. O problema é o pai dele. O problema é o pai dele. O problema é o sogrão. Porque se você não se deu conta, o sogrão vai participar da cerimônia de casamento. Ele vai estar lá, porque ele é filho dele. Ele vai estar na cerimônia de casamento. E depois de vocês se casarem, o sogrão vai querer visitar a sua casa de vez em quando. De vez em quando ele vai passar lá para fazer alguma coisa. E aí, nessa hora, quando você começa a encontrar os primeiros conflitos na tua casa, você se recorda que casou com o filho dele. Você começa a perceber uma interferência maligna. Aí sabe o que o jovem que teme a Deus vai fazer? Vai dar uma de crente. Aí nessa hora ele vai dar uma de crente. Ele vai falar assim, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Sabe qual vai ser o argumento do sogrão? O sogrão vai falar, você se esqueceu? Você se casou com meu filho. Você se casou com a minha filha. Como é que esse negócio de sai? Como é que esse negócio de sai? Aí, o jovem vai ter que comer o pão que o sogrão amassou e não vai poder reclamar. Vai comer o pão que o sogrão amassou. A segunda pergunta para escolher alguém para casar, além de eu posso me casar com o Deus do outro, eu posso me casar com os valores do outro. Eu posso me casar com os valores da outra. Esse aspecto tem a ver com caráter. Esse aspecto tem a ver com princípios. Esse aspecto tem a ver com valores morais. Tem a ver com valores éticos. É a essa pergunta que você vai ter que responder. Essa pessoa com quem você quer se casar, atende esse requisito. Você pode se casar com os valores dela, com os valores dele. Meu amado e minha amada, jovem da tenda, se a pessoa já dá sinais de que tem problema nessa área antes de casar, agora você imagina depois de casado. Tem gente na ilusão de que depois melhora. Depois só piora. Não adianta. Ou então faça o seguinte, eu te dou um conselho também. Se você vai casar com uma pessoa com alguns problemas nessa área, e você acha que consegue suportar todos eles, case. Porque se a pessoa melhorar, glória a Deus. Se a pessoa não melhorar, você não se decepciona. Porque você já casou sabendo que ela era assim. Por isso, moça, ouça. Fuja do rapaz preguiçoso. Fuja do rapaz preguiçoso. Você já não quer trabalhar agora. Tu imagina depois. Rapaz, jovem da tenda, fuja da moça mandona. Jovens da tenda, fujam do namorado, da namorada ciumento. Fuja. Moça, veja como seu namorado... Moça, veja como seu namorado trata a mãe dele. Porque ele não vai tratar você melhor do que ele trata ela, não. Por isso, garotão, veja como a sua namorada trata o pai dela. Porque ela não vai te tratar melhor do que ela trata ele, não. Não vai. Gente, esperar que a outra pessoa melhore depois do casamento é ilusão de quem está apaixonado, só isso. Posso ouvir um amém, igreja? Terceira pergunta que eu tenho que me fazer. Eu posso me casar com a missão do outro. Caso com Deus, caso também com caráter, mas caso também com a missão. Aqui o problema sabe qual é? É a incompatibilidade entre os projetos de vida dele e os projetos de vida dela. Às vezes são completamente distintos, mas completamente distintos. O que é que você vai fazer quando a tua esposa, que trabalha fora, disser que a condição para ela ser promovida é ela ser transferida lá para Maceió? Como é que você age? Como é que você aceita? O que você vai fazer?
Ela fala, não, meu diretor já falou que para eu ser promovida, eu tenho que ir para Maceió. Você conversou sobre isso antes? Não. Agora vai ter que administrar. Agora vai ter que administrar. Era para ter conversado antes. Ver se eu podia casar com a missão dela, com a missão dele, antes de casar e não depois. Porque senão o marido é médico. Aí ele não passa uma data festiva sequer com a família. Aí a esposa reclama. Mas ela sabia que ele era médico. Ela tinha que estar disposta a viver com essa realidade. Ou um dos dois já tinha um chamado missionário, mas com medo não comentou com o outro. Aí casou. Aí o chamado missionário veio. Como é que faz? Ah, não quero ir para lá não, quero ficar aqui. Então, essa pergunta nós temos que responder. Eu posso me casar com a missão do outro? Amém, igreja? E a última pergunta a ser respondida, para que o casamento possa receber a bênção do pastor e de um pai responsável. Você pode se casar com a família do outro, porque ninguém se casa somente com a pessoa. Você se casa com a família da pessoa. E quem não conquista a família de origem do cônjuge, nunca vai ter um casamento em alto nível. Vai sempre haver conflito. Não sei como é que você aguenta aquela tua família. Eu não posso ir lá, não tem como ir lá, não deixa vir aqui. Então é um conflito só, é um conflito grande, muito grande. E casamento é mais ou menos quando a gente contrata aquela TV a cabo. Eu não sei se alguém contrata TV a cabo aqui. Você vai contratar o Combo Família. Você vai lá e assina o Combo Família. Aí no Combo Família tem uns canais que você gosta muito, mas tem outros que são uma porcaria. Mas para você ter os canais que você gosta, você tem que contratar o Combo Família. Sabe aquele CD que você ama uma música? Aí você vai olhar as outras músicas do CD. São horríveis. Mas para você ter a música que você gosta, você vai ter que comprar todo o CD. É assim. E com o casamento é exatamente assim. Aí uma vez cumpridas todas essas condições, o casal está em condições de dar o terceiro passo. O terceiro passo, que é tornar-se uma só pessoa. Qual é a verdade que está associada a esse terceiro passo? Eu gostaria de associar essa verdade, de ser uma só pessoa, ao fato de que nós temos que estar em obediência às leis do país. Tem gente na igreja que vive em condição de casados, mas não querem obedecer às leis do país. São aquelas pessoas que dizem que não vão casar no papel. Não se importam com isso, não querem. Eu gostaria de associar essa verdade a esse passo. Se você realmente quer casar de forma séria, você tem que aceitar casar no papel. Não existe outra maneira de ter um casamento de sucesso, se nós não aceitarmos que existe uma verdade por trás de se casar, que é aceitar, legalizar diante da sociedade o teu casamento. Eu volto a repetir, todas as vezes que a pessoa decide voluntariamente desobedecer um princípio de Deus, ela traz sobre a sua vida e ela traz sobre a vida da sua família algum tipo de prejuízo, gente. Eu encontro pessoas vivendo alguns problemas em seus casamentos. O que elas não admitem é associar os problemas que elas vivem ao fato de ela estar vivendo como casada, mas sem casar. Quem está de fora vê isso com clareza. Deus revela isso com muita simplicidade. Mas a pessoa que está vivendo isso não aceita isso. Você que está de fora aconselhando sabe que parte dos problemas que ela vive tem a ver com o fato de ela estar casada, mas não querer legalizar a união. Mas a pessoa não aceita. Na verdade, essas pessoas deixaram uma porta aberta. E de vez em quando, elas vão sofrer algum prejuízo. Você vai falar com elas, elas sempre têm muitas explicações para dar. Mas legalizar a situação, elas não querem. Aí sim, depois de cumprir esse mandamento, que é casar no papel, a pessoa tem que dar o passo. Qual é o passo? Tornar-se uma só pessoa ou uma só carne. E aqui talvez esteja a maior dificuldade de todo e qualquer casamento. Todo qualquer casamento. Porque não é fácil ser uma só pessoa. Já não é fácil conviver um homem com uma mulher. Pessoas tão diferentes quanto somos. Já não é fácil por isso. E mais, não basta conviver. Nós temos que ser uma só pessoa. Pensar como um, agir como um, viver como um. Não é fácil. Não é fácil. Eu creio que depois que Deus viu a confusão que deu casar um homem com uma mulher, foi que ele soltou aquela frase célebre. Ele diz assim: no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque senão a paz que reina do céu ficaria comprometida.
a paz que reina lá ia ficar comprometida, porque não é fácil. Não é fácil. E, amados, viver como uma só pessoa não é fácil por uma outra razão. Nós falamos aqui no seminário, nós somos um espírito, temos um corpo e uma alma. Então, ser uma só pessoa implica em ser uma só pessoa no espírito, ser uma só pessoa no corpo e ser uma só pessoa na alma. Nós temos que buscar a unidade nessas 3 áreas do nosso ser. E tem muita gente que não entende isso. Por isso que nunca conseguem ser uma só pessoa. Vivem conflitos eternos, porque não aceitaram isso, não vivem isso. Qual é o desafio que se estabelece aqui? Vamos imaginar o que eu preciso para ser uma só pessoa no espírito. Basta uma condição para ser uma só pessoa no espírito. Basta que o jovem e a jovem sirvam ao mesmo Deus. Que a Bíblia diz, se eu sou um só espírito com o Senhor, se eu sirvo ao mesmo Deus, eu vou ser um espírito só com Ele. Se minha esposa também serve ao mesmo Deus, ela é um espírito só com Ele, automaticamente eu sou um só espírito com ela. Então, servir ao mesmo Deus faz com que a gente tenha essa unidade de espírito. Você entendeu por que Deus não quer que a gente se case em julgo desigual? Porque quem casa em julgo desigual nunca vai ser uma só pessoa no espírito. Porque o Deus dele é uma e o Deus dela é outro. Então, a condição para ser uma só pessoa no espírito é servir ao mesmo Deus. A condição para ser uma só pessoa no corpo é nós termos o nosso relacionamento sexual. Então, o relacionamento sexual faz com que o casal seja uma só pessoa no corpo. Quando nós entregamos o nosso corpo ao cônjuge, na noite de núpcias, nós passamos a ser uma só pessoa no corpo. Mas a Bíblia não promete a ninguém. A Bíblia não tem essa sinalização de que um dia nós seríamos uma só alma. Entenda que na alma estão os nossos desejos, emoções, projetos, planos, sonhos. Então, nós sempre seremos 2 almas distintas. Por isso que o casamento é tão conflituoso. Porque nós nunca seremos uma só alma. Essa unidade de alma, ela não é um estágio que a gente chega. A unidade de alma é um processo que eu vou construir dia após dia. Ela nunca vai ser um estágio que eu atinja. Nunca vai ser. Ela vai ser sempre um processo que eu vou ter que dia a dia ir aperfeiçoando. Essa unidade de alma começa no namoro. No namoro. Porque esse é outro erro nosso. Namoro é época para começar a conhecer a alma e não para conhecer o corpo. Então, no namoro, a gente tem que começar a conhecer a alma. O que eu tenho que entender quando eu caso? Se o meu alinhamento prioritário era com os projetos do meu pai e da minha mãe, depois que eu me caso, os meus projetos têm que estar alinhados com os projetos da minha esposa. Ela passa a ser a minha prioridade, eu passo a ser a prioridade dela. A aliança minha com ela tem que estar acima de toda e qualquer aliança terrena, até mesmo da aliança com os pais, para que o casamento tenha a mínima chance de dar certo. A nossa prioridade tem que ser o cônjuge. Ouça o que eu vou afirmar, gente. O único casamento que tem chance de dar certo é aquele que ocorre entre 2 mortos. Porque o conflito conjugal é a maior prova de que um dos 2 ainda não morreu. Aí vem o conflito. Entenda que assim como na vida de santidade eu tenho que morrer para o mundo, na vida conjugal eu tenho que morrer para o meu eu. Só assim o casamento tem chance de dar certo. Na vida de santidade eu preciso passar a viver para o Deus a quem eu amo. E na vida conjugal eu preciso passar a viver para a pessoa a quem eu amo. Aí sim o casamento tem chance de dar certo. E aí o quarto e último passo, eu fecho aqui, é ficar nu e não se envergonhar. Qual é a verdade que está associada a esse quarto passo? É desfrutar da intimidade sexual com a bênção do sexo sem pecado. Não foi o inimigo que inventou o sexo. Não foi o inimigo que colocou o prazer no sexo, foi Deus. O único cuidado nosso é desfrutar de um sexo sem pecado. Essa bênção está associada ao que acontece na intimidade do casal, entre 4 paredes. Ali sim, o casamento tem que ser santo. E amados, nessa área existem alguns conflitos sérios. Eu não vou falar disso aqui, mas
eu vou só dar uma ideia. Tem conflitos sérios a serem administrados nessa área, porque uma das razões mais fortes para que o jovem homem decida se casar é ter a sua satisfação sexual. E algumas mulheres não entendem muito isso. Se o jovem é sério, se o jovem é cristão, uma das razões mais sérias para ele se casar é ter atendido a sua satisfação sexual. Porque se ele não for sério e se ele não for cristão, ele não precisa do casamento. É só ele ir em qualquer lugar. Não precisa de casamento. Agora, se ele for sério e se ele for cristão, ele precisa sim. Ele só vai ter atendido a sua satisfação sexual no casamento. Por isso, a mulher tem que entender que sexo para o homem é fundamental. Fundamental. Eu conheço alguns homens que têm mais medo da impotência sexual do que da morte. Porque eu quero falar, se eu morrer, eu vou para a glória, eu estou salvo, mas ficar aqui assim eu não quero. Ele tem mais medo da impotência sexual do que da morte. A morte ele aceita bem, porque ele vai para a glória, vai para junto do mestre. Mas ficar aqui assim, ninguém merece. Ninguém merece. Eu ouvi certa vez uma história, não sei se é verdade. Um amigo meu me contou que foi na padaria comprar um pão de manhã. E na frente dele tinha uma pessoa que ia comprar na frente dele. E essa pessoa chegou no balcão da padaria e falou assim, me dá um maço de Hollywood aí. Aí o cara deu o maço de cigarro, ele ficou esperando a pessoa sair para poder comprar o pão. E a pessoa pegou o maço de cigarro e não saiu do balcão. A pessoa ficou olhando o maço de cigarro, olhou na frente, olhou atrás. E ele esticou o pescoço para ver o que ele estava vendo. Quando ele esticou o pescoço, o cara estava lendo assim, fumo causa impotência sexual. Ela coçou a cabeça, olhou de novo, fumo causa impotência sexual. Rapaz, o cara ficou agoniado com aquilo ali e falou assim, troca aí para mim aí por um de câncer no pulmão, que esse aqui eu não quero não. Troca por um de câncer no pulmão, que esse aqui eu não quero não. Pelo amor de Deus. Esse eu não quero não. Pode guardar lá. Mas a Bíblia diz que o leito conjugal é sagrado. Ouça o que diz Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Qual é o nosso cuidado aqui? É não permitir que essa santidade do leito conjugal roube o prazer que existe no sexo. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Você pode ter prazer no sexo, no casamento, sem ferir as leis de Deus, sem permitir que haja impureza no leito conjugal. Olha, nós temos dado alguns conselhos para casais, e eu acho que o pastor não vai ficar chateado de ouvir isso, mas nós temos dito a alguns casais o seguinte, amado e amada, na intimidade do teu quarto, faça tudo o que dê prazer a vocês, faça tudo que dê prazer ao casal, façam tudo que estiver ao seu alcance para satisfazer o desejo um do outro. E normalmente quando o pastor está aqui na frente, ele faz assim, ó. Eu só falo o seguinte, olha, desde que vocês não atropelem duas regrinhas básicas, pastor. Ah, que susto, pelo amor de Deus. Façam tudo que dê prazer, desde que não atropelem duas regrinhas básicas. São simples. Primeira regra, precisamos submeter os nossos desejos ao cônjuge, porque senão vira estupro. E precisamos submeter os nossos desejos à palavra de Deus, porque senão vira pecado. É simples assim. Se o cônjuge concorda e a Bíblia não condena, vá que é tua, Júlio César. Mas eu fecho aqui. Eu conheço jovens que ainda não deixaram pai e mãe, mas já se uniram em casamento. Quebraram o mandamento. Eu conheço jovens que já ficaram nus e não se envergonharam, mas ainda não se apegaram em casamento. Quebraram o mandamento. Ou mesmo os jovens que a gente conhece, que já cumpriram todo o ciclo do casamento. Eles só não respeitaram a sequência que Deus determinou. Deixar, apegar-se, tornar-se um e ficar nu. Gente, ouça, se com todos esses cuidados ainda existe alguma chance do casamento não dar certo. Agora você imagina como será o casamento de quem deliberadamente quebrar esses princípios. Como vai ser o casamento de alguém que quebra conscientemente esses princípios de Deus? Na prática, o que vai acontecer é que, além dos problemas
normais de qualquer casamento, a pessoa vai estar gerando para si uma série de outros problemas que não precisaria ter. Tudo isso por quê? Quebrou princípios de Deus. Gente, imagine se o critério para escolher uma pessoa para se casar, ao invés de todos esses que nós falamos, for simplesmente a paixão. Você imagina se o critério para escolher alguém para casar for simplesmente o sentimento e não a palavra de Deus? Como é que vai ser esse casamento? Jovens da tenda, eu não estou desconsiderando os teus sentimentos. Não é isso que eu estou falando. Eu sei que vai haver beijo, carinho, contato, toque. E tudo isso tem que gerar desejo sexual em ambos os namorados. Isso tem que excitar a ambos. Senão o teu casamento não tem chance nenhuma de dar certo. Não basta ser um bom rapaz e uma boa moça para que o casamento de ambos seja uma bênção. É preciso haver aquela química. Tem que ter aquela química. Aquela química é o plano do casamento. É quando um toca no outro e dá choque. Tem que haver isso no namoro. Só que nada disso substitui a orientação bíblica. A orientação bíblica tem que vir primeiro. A própria Bíblia que a gente usa diz que enganoso é o coração do homem. Se todas as suas decisões forem baseadas somente no teu coração, você está em maus lençóis. O que tem que nos orientar a tomar as nossas decisões é a Bíblia Sagrada. Porque se obedecemos a Bíblia Sagrada, Deus é o fiel dela. Deus é quem vai fazer com que o nosso casamento seja vivido para a glória dele. Que o nosso casamento seja um casamento que dê prazer a ambos. Que todos que nos observarem vivendo a nossa vida conjugal possam ver que ali vai um casal feliz e que vive um casamento para a glória de Deus. Eu quero orar pela tua vida, vamos ficar em pé. Eu não sei se tem alguém aqui analisando com profundidade, analisando com muito carinho a possibilidade de quebrar alguns desses princípios que nós falamos. Eu não sei se passa pelo teu coração o desejo de quebrar qualquer um desses princípios que nós falamos. Os passos você vai ter que dar na ordem que foi revelada aqui. Mas a condição para dar quaisquer um desses passos tem que ser obedecer o mandamento. Aceitar a verdade que nós falamos aqui e que está atrelada a cada um desses 4 passos. Dar um passo desse, desconsiderando a verdade que está por trás dele, é trazer problemas para o casamento. É apostar em algo que não tem a mínima chance de dar certo. É correr um risco que Deus diz para você hoje que você não deve correr. É pagar um preço que você acha que é possível de ser pago, mas na hora de pagá-lo você vai ver que é caro demais, está acima da tua capacidade, está acima da tua resistência, está acima daquilo que você pode pagar. Se você até hoje alimentava em teu coração o desejo de quebrar qualquer um desses passos, e Deus falou contigo hoje que você tem que continuar fiel àquilo que Ele tem te revelado. O teu coração tem te levado a quebrar mandamentos e princípios. O teu coração tem te induzido ao erro. Mas você não quer errar. Você não quer se desviar da palavra de Deus. Mas você não sente forças para isso. O teu coração tem te levado para lugares que você não desejaria ir. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Deus diz que tem gente aqui, na iminência de dar algum passo errado. E veio aqui hoje, ouviu essa palavra, mas não sabe se terá forças ao sair daqui para continuar andando de acordo com a vontade de Deus. Eu quero que você seja selado aqui hoje, você seja selada aqui hoje, para que você possa resistir a todas as tentações que virão sobre você
para te tirar dos caminhos de Deus. O inimigo tem plano sobre a tua vida, mas Deus tem algo tremendo e poderoso. Deus tem ministério esperando por você e não quer que você desvie. Deus quer te ver como coluna nesta casa. E você tem sido arregimentado pelo inimigo a fugir dos planos de Deus. Deus tem dito a você que tem muita coisa para te acrescentar na obra dele. Mas o teu coração tem te desviado da vontade dele. Eu quero que você dê ouvidos hoje à voz que Deus ministra ao teu coração. Eu sei que não é fácil. Mas essa hora não é hora de olhar para o lado, para frente e nem para trás. Não é hora de olhar para ninguém. Só tem um lugar para onde você pode olhar agora. Esse lugar é o alto. Porque é de lá que vem socorro. É de lá que vem socorro. Quem está do teu lado pode ao máximo te ouvir, mas não vai resolver o teu problema. Ele não vai te fortalecer para você sair daqui com passos firmes em direção à vontade de Deus. Esse fortalecimento só vem dele. Vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Eu não tenho mais tempo, mas Deus quer te selar, meu amado. Deus quer te selar, minha amada. Deus não quer que você caia. Deus não quer que você se desvie. Deus não quer que você seja desonra para o evangelho nem para a tua família. Deus quer te honrar. Deus quer te fazer coluna. Deus quer te visitar. Deus quer fazer com que você saia daqui para um caminho de vitória. Para que o teu casamento seja um casamento que dê graça a você, que dê alegria a você, que dê felicidade a você. Rica